Se você é pobre, você precisa começar a investir no mercado imobiliário e eu já vou explicar para vocês o porquê que eu acredito muito nisso, tá, pessoal? Mas olha só, eu comecei a construir casas para vender e hoje, graças a Deus, eu faço algumas casas, tá, pessoal? Para quem acompanha, eu aqui no canal sabe que eu tô fazendo algumas casas já em construção. Mas o que que acontece? Por que que eu gosto de falar muito do mercado imobiliário? E de falar que quem é pobre precisa começar pelo mercado imobiliário. Porque é um mercado que tu consegue ter segurança, né? Porque é um ativo tangível que tu vai começar a investir. E outra coisa, a margem de lucro é muito boa quando tu começa a investir no mercado imobiliário. Vocês entendem isso que eu tô falando para vocês? Porque pensa, construir essa casa para vender, qual é a pior coisa que pode acontecer? É não vender essa casa, né? E se eu não vender, eu pego e eu alugo ela, pessoal. Porque é fácil de alugar. Até chegar um dia que eu consiga achar um vendedor, um comprador para essa casa. Vocês entendem que o risco ele é muito baixo no mercado imobiliário? Então por isso que eu acho que todo pobre deveria começar a investir no mercado imobiliário o mais rápido possível. E outra, porque os imóveis não param de subir, tá? Ainda mais que tu tenha taxa de juros subsidiada pelo Minha Casa Minha Vida. Aqui, ó, eu construí duas casas, tá? Eu construí essa casa aqui, ó, que ela é com telhado. E eu também construí essa casa aqui, ó, do lado, pessoal, ó, que é a casa Platibanda, ó, como vocês podem ver. E essa aqui, ó, ela ainda não foi vendida, mas essa de cima já foi, tá? Então eu vou mostrar em detalhes para vocês. Mas qual que vocês acham mais bonita? A casa Platibanda, que é mais moderna, ou essa aqui com telhado? Então aqui na frente teve algumas coisas que eu fiz para valorizar, tá, pessoal? Peguei uma região, olha aqui, ó, já consolidada, que é cheia de casa. Procura se tem alguma casa nova aqui, ó. Cara, vocês não vão achar. Entendeu? Então foi por isso que eu investi aqui. Rua sem saída também e pertinho de tudo, tá? Então isso é algo que valoriza demais um imóvel. Então, para quem tá comprando vai fazer um ótimo negócio e para mim que tô vendendo também vou fazer um ótimo negócio, entendeu? Porque se tu for tentar achar, comprar um terreno aqui, tu não vai encontrar, entendeu? Então vou mostrar os acabamentos também que eu coloquei, ó. Aqui na frente eu coloquei um jardinzinho com essas folhagens, com essa palmeira, sabe? Então aqui, ó, coloquei uma passagem de carro na lateral, que isso aqui valoriza bastante, que o pessoal curte aqui na nossa cidade, sabe? De passar pro carro, levar aqui, ó. E olha só o tamanho de terreno, ó, que a gente tem nessas casas aqui, ó. Eu fiz duas, tá? Então, até poderia, nesse terreno aqui, ó, pessoal, ter construído, por exemplo, aquelas casas de um quarto, né, que eu mostrei num outro vídeo para vocês, até vou colocar aqui em cima dos cards, se vocês quiserem dar uma olhada, que aí também é um ótimo investimento. Só que aqui eu quis colocar uma casa um pouquinho maior, tá, pessoal? Talvez ela até teria um lucro, uma rentabilidade maior, fazendo aquelas casas de um quarto, mas eu quis fazer um projeto legal. Só que aqui, ó, a gente sabe que nem tudo é flores. Até quem acompanha aqui no canal, eu gravei um vídeo falando sobre isso, tá, pessoal? Mas aqui essa obra, ela demorou um pouquinho mais. Uma obra dessa aqui, ó, com duas casas, ela leva em torno de mais ou menos uns 4 meses aqui, tá? Mas aqui, em específico, nessas duas casas, eu levei um pouquinho mais, principalmente por causa da terraplanagem aqui, pessoal. Porque quando a gente comprou esse terreno aqui, a gente começou a executar as casas, a gente foi limpar o terreno aqui, ó. Esse muro da vizinha, ele tava rachado, e ele poderia cair a qualquer momento, então eu tive que fazer todo esse muro aqui de volta. E depois disso, a gente viu que a queda aqui embaixo era muito alta, e deu uma chuva forte aqui, pessoal, entrou água no terreno dos vizinhos aqui, aí depois o vizinho falou, não, isso sempre acontecia, tal, a gente pedia pro pessoal arrumar, e eles não faziam, e daí o que que a gente fez? Aqui a gente gastou muito de terraplanagem, tá? Se eu não me engano foi mais de 40 mil reais, só em terraplanagem, em aterrar. Por quê? Porque aqui é muito alto. Depois eu vou mostrar ali para vocês, tá? Então ficou com um desnível bem alto quando a gente comprou esse terreno, tá? Então foi por isso que aqui a gente demorou um pouquinho mais, tá? Mas realmente as casas ficaram top, essa aqui já tá vendida. Então a documentação delas ficou pronta essa semana, então já tá indo pro banco, já foi feita a aprovação do cliente, tá tudo certinho. E agora a gente tem que fazer engenharia. Então eu acredito que mais o quê? Aí uns 45 a 60 dias eu vou estar com o dinheiro na mão dessas casas aqui e eu já posso começar outras casas que a gente comprou, aqueles terrenos lá no Encano que eu mostrei para vocês, tá? Então é isso que eu digo. E aqui da construtora, pessoal, eu não tiro absolutamente nada, eu sempre vou reinvestindo, reinvestindo todos os lucros, o capital que eu recebi aqui. Então aqui, ó, a gente tem uma cozinha, tá vendo?
Aí aqui eu tenho acesso também, né? Deixa eu... Opa, tá fechado aqui, ó. Abrir, ó, pra área de serviço, tá vendo, ó? Daí aqui tem a lateral. Até se quiser, o cliente, por exemplo, depois, ele pode fazer uma garagem aqui, ó, tá vendo? Então por isso que eu falo pra vocês, ó. Então daí aqui a gente tem a cozinha, né? Ó, o tamanho dos pisos, isso aqui também valoriza demais, tá, pessoal? Quando tu vai fazer casa para construir, por exemplo, cara, entrega um produto de qualidade, tá? Porque as pessoas, elas querem comprar coisa boa, tá? Ó, aí como vocês podem ver aqui, eu tenho a parte da sala, pé direito alto, tá vendo? Mesmo que ela tenha telhado, mas ó, o pé direito alto. Todas as paredes, ó, tudo lisinha, sabe? Então se a gente capricha demais, ó, colocamos também, ó, essa porta mais alta, tal, então isso dá um charme na casa, tá? Ó, aí aqui, ó, a gente tem o banheiro, né? Como vocês podem ver, banheiro espaçoso. Esse aqui é o tipo de projeto que mais vende na nossa região aqui, tá? Ó, daí aqui é o quarto, né? Seria o quarto das crianças. E daí aqui, ó, seria a suíte para trás. E até vou dizer para vocês o porquê que a gente botou essa porta aqui, ó. Por quê? Exemplo, o casal que comprou essa casa, quer fazer um closet, quer fazer uma banheira, quer fazer alguma coisa para trás, tu consegue ampliar, tá vendo, ó? Por quê? Porque daí a gente já deixou a porta, não precisa quebrar nada, é só fazer a ampliação, tá vendo? E aqui, ó, eu tenho daí a suíte, tá vendo? Então uma suíte bem espaçosa também, coloquei, ó, a porta de correr, tá? Que isso aqui otimiza o espaço, né? Então é isso que eu falo para vocês, ó. É o capricho, né? Então a gente sempre faz, né, um produto de qualidade, ó. Tá vendo, ó? Ó, tudo chapeuzinho, bonitinho, ó, muro alto, tá vendo? Então o muro da vizinha, cara, tava para cair, então a qualquer momento podia cair, a gente fez esse muro de novo, entendeu? A gente fez tudo do zero, e daí a gente pegou também, tá, pessoal? E gastou bastante em terraplanagem, tá? Então por isso que aqui a obra, ela foi um pouquinho mais lenta, ó. Daí a gente bota, ó, as cantoneiras em gesso, tudo certinho, sabe? Então o cliente que comprou essa casa aqui, ele não vai se arrepender, porque vocês conseguem ver a qualidade, né, que a gente coloca nas casas, ó. Aí a gente pinta também, ó, de uma maneira mais moderninha, mais bonita, sabe? Então quando o pessoal veio ver essa casa aqui, ó, cara, bate o olho e se apaixona, entendeu? Botei uma torrezinha da caixa da água. E não são coisas assim que vão deixar o imóvel muito caro, entendeu, pessoal? Ó, telhazinha esmaltada. Cara, coloca aqui embaixo dos comentários se na cidade de vocês, quanto custaria uma casa dessa aqui, ó, pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Só pra gente ter ideia, tamanho de terreno e tal. A localização fica mais ou menos 5 minutinhos do centro, tá? Ó, daí aqui, ó, também. Tá? Então coloca aqui, só pra gente ter uma ideia. Daí aqui na frente também, os acabamentos das casas são, cara, muito parecidos. Só que, ó, um detalhe bem legal, né, que a gente faz. A gente compra, por exemplo, um terreno que nem esse aqui, ó, dá pra fazer 2 casas, mas eu coloco uma casa diferente da outra, pessoal. Porque, cara, ninguém merece comprar uma casa e ser igual a do lado, né, cara? Que nem o pessoal geralmente faz aquelas casas geminadas, uma do lado da outra, assim, cara, que... eu particularmente não gosto, por quê? Porque não valoriza nada, a gente colocou, ó, uma janela de canto. Então o projeto, pessoal, aqui, ó, imagina, fazer uma garagem aqui, ó, é só esticar aqui, ó, um pergoladozinho, alguma coisa assim, ó, já tens uma garagem aqui, e depois ainda tem todo o espaço de terreno aqui atrás, ó, para tu poder fazer uma construção, alguma coisa assim, sabe, ó. Então é isso que eu digo, e ó a vista, né? Isso aqui, ó, também é algo que valoriza demais. Tá? Porque a gente está numa região mais alta aqui, ó, como vocês podem ver. Então, às vezes, o pessoal tem medo, sei lá, que vem de fora, medo com enchente, alguma coisa, porque geralmente na TV aqui de Santa Catarina passa, né, essas questões de enchente. Só que, ó, olha isso aqui, ó, cara, não tem enchente, não tem nada aqui. Na nossa cidade não tem, tá, pessoal? Mas aí a gente já compra também num lugar mais alto, assim, ó, tá vendo? Porque daí o pessoal fica tranquilo, né? E ó, a gente tem uma vista aqui, ó, de prédio, sabe? Então isso aqui valoriza demais, pessoal, ó. E foi aqui, ó, que a gente gastou, tá vendo, ó? Olha a altura disso aqui, ó. Por isso que eu digo pra vocês, ó, imagina, a gente tá mais alto do que o telhado da casa. Então isso aqui tudo, ó, foi de aterro, tá vendo? Então é isso que aqui a gente gastou demais, sabe? Então aí atrasou um pouquinho a obra e tal. Mas se não,
cara, 2 casas dessa aí levam em torno aí de 4 meses, elas estão prontinhas, tá? Então, isso a gente perdeu aqui boa parte do nosso lucro aqui, ó, na parte de terraplanagem, tá? E também a gente sempre calcula o prazo, né, que a gente vai entregar as casas. Isso também abaixou a nossa lucratividade, tá? Aqui realmente, cara, não vai ser muito bom para nós não, ó. Mas olha só a vista que a gente tem, tudo, sabe? A gente tem, ó, o pôr do sol aqui. Então quem comprar, por exemplo, uma casa dessa, ele vai ficar muito feliz porque, cara, essa casa aqui vai valorizar demais. Por quê? Porque a localização é top. E quando tu vai fazer o comparativo com os outros imóveis, o preço que a gente tá vendendo essas casas aqui, cara, tá barato, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. Tu tem que começar a investir no mercado imobiliário de uma forma inteligente. Não adianta tu pegar, começar a fazer tudo igual a todo mundo, que fazer aquelas casas, que eu costumo dizer assim, que parece Coab, né? Que antigamente o pessoal fazia tudo igualzinho, e não falando mal, mas é porque o que acontece? Cara, quem quer comprar às vezes algo diferente, algo bonito, sabe? Entendeu? Que nem essa casa aqui, ó. E a consultora vai ter um lucro legal, ó. Daí aqui a gente tem a lavação, entendeu? A consultora vai ter lucro, o cliente que está comprando essa casa aqui, ele vai ter lucro. E no futuro também, essa casa aqui, ó, ela vai valorizar, entendeu? Porque olha isso aqui, ó. Daí a gente botou, ó, um janelão aqui, ó, janela de canto, sabe? Então isso são tudo coisas que vão valorizando com o tempo, pessoal. Ó, olha só esse pegador aqui, ó. A gente gasta um pouco mais, mas fica bom, entendeu? Ó, daí aqui a gente tem a cozinha também, né? Daí a gente consegue ver, ó, os revestimentos aqui, ó. Entendeu? Então são coisas que a gente faz pro pessoal que eles gostam bastante. Ó, daí aqui, ó, botei pé direito alto, tá vendo? E aqui onde é a cozinha, daí eu dou uma rebaixada por causa da questão dos móveis, tá? Ó, olha aqui, ó, a parte de sala daí como é que fica, tá vendo? Ó, com esse janelão e tal. Então, cara, a gente sempre faz um produto, ó, splitzinho, daí a gente já deixa, ó, a sanca. Daí aqui, ó, a gente tem o banheiro, né, que é o banheiro social. Aqui, ó, a gente tem o quarto e tu consegue ver, ó, que a planta das casas são iguais, né? A planta é exatamente igual, tá, pessoal? Ó, daí aqui, ó, eu tenho a suíte também para trás. Futuramente, se quiser ampliar, já foi deixado a porta, tá vendo, ó? Ó, daí aqui o banheiro com porta de correr, coloca o nicho também. Sabe, sempre fazendo coisa boa, tá? Ó, como é que fica a porta de correr, tá vendo? Então é isso que eu falo para vocês, cara, quando vocês forem começar a investir no mercado imobiliário, começar a construir para vender, pessoal, cara, começa a fazer um produto diferenciado, bonito, aonde talvez tu diminua um pouquinho a tua margem de lucro, mas quando tu vai entregar para o cliente, cara, ele vai dizer assim, cara, foi a melhor casa que eu vi de todas e tal, entendeu? Porque a gente também, assim, ó, cara, quando a gente vai fazer esses imóveis, a gente não pode só pensar na lucratividade, porque senão eu nem teria feito aqui, ó. Porque aqui atrás eu gastei mais de 40 mil só de terraplanagem, entendeu? Entendesse? Então é isso que eu falo pra vocês, ó. Daí foi deixado as esperas ali, tudo certinho, sabe? E realmente a casa ficou bonita demais. E uma já vendeu, tá, pessoal? Então a gente já vai aí começar logo logo as casas lá no Encano, que eu mostrei pra vocês. Aí vendendo essa aqui também, a gente já começa mais casas lá, porque a gente comprou alguns terrenos, entendeu? Então é isso que eu costumo dizer para vocês, o ciclo da construção civil, aqui na nossa região, ele costuma girar assim, ó, em um ano eu consigo, com o mesmo dinheiro dessas casas aqui, ó, eu consigo daí depois fazer tranquilamente mais 2 aí, né? E ainda sobra um lucro no meu bolso. Então pensa, se eu ganho, por exemplo, 30% numa casa dessa, eu ainda não fiz o levantamento de quanto que a gente vai ganhar, tá, pessoal? Porque tem que tirar ainda a comissão que a gente vai pagar para a imobiliária e tem que também tirar os impostos, mas vamos pensar assim, que dê uma margem de lucro de 20%, vamos pensar, né, nessas casas aqui. A gente, 20%, e se a gente fizer mais uma rodada no mesmo ano, a gente ganhou com o mesmo dinheiro 40%, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês assim, cara, mercado imobiliário é para todo mundo investir, principalmente pro pobre, e assim, ó, às vezes tu vai dizer assim, pô, Maico,
mas construir para vender e tal, eu não tenho agora. Mas pelo menos compra a tua casa própria, querido. Porque tu vai comprar, por exemplo, uma casa dessa pelo Minha Casa Minha Vida, cara, tu vai ter taxa de juros reduzida, benefício na hora de comprar, às vezes tu pode ganhar um subsídio, entendeu? Então é isso que vocês precisam entender. Mesmo que tu compre para tua moradia, cara, vai fazer sentido. Por quê? Os imóveis ainda eles vão valorizar bastante, pessoal. Por quê? Porque a taxa Selic está em 15%. A hora que começar a baixar, esses imóveis vão valorizar mais ainda porque vai ter mais gente com possibilidade de comprar um imóvel, tá bom? Então fiquem atentos a isso aí, por isso que a gente já começou a estocar alguns terrenos, porque a gente sabe que nos próximos meses aí tende a Selic a baixar e os imóveis a valorizar bastante, tá bom? Então, galera, fica com um grande abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!